Olá, eu sou a professora Caterina e essa é a aula sobre desenvolvimento da linguagem. Na aula abordaremos marcos do desenvolvimento da linguagem, sistema fonológico, sistema lexical, sistema morfossintático e linguagem no desenvolvimento cognitivo e psicossocial. O ser humano é uma das espécies que desenvolve linguagem em nível de altíssima complexidade. Isso se deve aos fatores genéticos e ambientais. Entre os fatores genéticos, podemos citar regularidades universais. Então, os seres humanos têm o mesmo sistema fonoarticulatório, têm um sistema neural muito similar. E esse sistema neural passa por vários estágios ou períodos definidos de maturação. Tem também algo que é muito importante, uma simetria morfológica dos hemisférios cerebrais. Então, a linguagem ela se distribui entre os hemisférios esquerdo e direito, e cada um desempenha um papel definido na linguagem. Mas há também fatores ambientais que são essenciais para o desenvolvimento da linguagem, tais como a educação, hábitos e atividades, acesso a multilinguismo e também hoje já sabemos que o nível socioeconômico influencia muito no processo de desenvolvimento. Sem o ambiente, essa carga genética não seria realizada e a linguagem não se desenvolveria do jeito que a gente a conhece. O curso do desenvolvimento da linguagem segue alguns marcos bem descritos na literatura. De 0 a 1 ano, a criança passa de uma comunicação reflexiva, caracterizada pelas vocalizações randômicas, como choro ou sons variados, até produzir som de comunicação efetiva e as primeiras palavras. Até os 2 anos, a criança rapidamente aumenta o número de palavras e começa a produzir frases curtas de 2 a 3 palavras. Até os 4 anos, a linguagem passa pela rápida transformação, caracterizada pela maior complexidade das frases, aumento rápido no conhecimento das palavras, uso da fala imaginária, inclusão ativa dos ouvintes no ato comunicativo. Esse ciclo do desenvolvimento se fecha aos 5 a 6 anos, quando a criança possui vocabulário amplo, uma sintaxe complexa e gramatical. Sua linguagem não é mais a mera ferramenta comunicativa. A criança já consegue pensar sobre a sua linguagem e adequar a seu uso aos diferentes contextos, o que chamamos de conhecimento metalinguístico. Em geral, o curso do desenvolvimento da linguagem e seus mecanismos subjacentes são descritos separadamente para os subdomínios do desenvolvimento. Esse pode ser fonológico, que se refere ao sistema de sons, pode ser lexical, que se refere às palavras, e também temos desenvolvimento morfossintático, que se refere à gramática. Em relação ao desenvolvimento fonológico inicial, a Patrícia Kuhl, que é pesquisadora da primeira infância, sugere que as crianças são cidadãos do mundo, pois nascem com conhecimento sobre distinção fonêmica. Em outras palavras, bebês são sensíveis para qualquer tipo de som, mesmo aqueles fora da sua língua nativa. De 0 a 3 meses, sua produção é bem limitada, caracterizada por choro indiferenciado, alguns sons guturais como a, algumas sílabas isoladas, e gradativamente aumenta a complexidade de sons produzidos. E eles se tornam mais competentes para escutar os contrastes utilizados em seu idioma. E se tornam gradativamente insensíveis às diferenças acústicas que não são relevantes para seu idioma. Ou seja, eles se especializam em sua língua materna, sendo que essa distinção aparece claramente ao fim do 10º mês da vida. De 3 a 6 meses surge o balbucio, no qual os bebês podem treinar a correspondência entre o que fazem com seu aparelho vocal e os sons resultantes. Vocalização de prazer e desprazer, risadas e choros diferenciados, melhor controle labial na produção de sons são algumas das características desse período. O feedback da produção é muito importante e não ocorre em crianças que têm perdas auditivas. Essas crianças apresentam um atraso na produção do balbucio canônico.
Portanto, uma das medidas preventivas é monitorar o nível de audição em todos os bebês e procurar medidas interventivas naqueles com audição rebaixada. Nesse período também surgem os gestos e controle motor. Variação e distribuição fonética se torna cada vez mais refinada. As variações dentro da mesma categoria fonológica são ignoradas, e os bebês são capazes de monitorar a variação e distribuição do inventário fonético e diferenciar aqueles sons que são mais comuns e mais claros na sua articulação. Por exemplo, a palavra mamãe, pela frequência de aparecimento e clareza do som, será codificada em diversas variações. Exemplo, mamãe, mamãezinha e outras variações. Entre 6 a 9 meses, esse aumento na variedade e ampliação das vocalizações que fazem parte do balbucio fica cada vez mais evidente. Evidenciam-se as sequências replicadas, por exemplo, ba, 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 ou aparece a imitação da entonação, por exemplo, ba, be, 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 do. Nesse momento, o bebê está construindo e completando seu inventário fonológico. É ele que dá suporte para a sua futura aprendizagem, e as pesquisas mostram que a velocidade com qual os bebês aprendem sobre a fonologia depende das saliências perceptuais. Saliências perceptuais são padrões e contrastes fônicos presentes numa determinada língua. E são esses que geralmente os pais ou cuidadores aumentam pela sua pronúncia, sua fala que é dirigida ao bebê. Sabem aquela fala dos pais do tipo: olha só, quem está chorando aqui? É justamente essa fala que aumenta os contrastes fônicos e lentifica a transição, que facilita a percepção dos padrões fonéticos pela criança. Esses padrões são mapeados de forma estatística pelo bebê, cuja percepção é especificamente sensível à repetição dos padrões no período de 6 a 10 meses. Pesquisadora Kuhl e colaboradores mostraram que crianças expostas nessa fase de idade, nessa fase crítica, a diferentes articulações de R presentes em japonês e inglês, e ele cuja articulação é rara em japonês, mas presente em inglês, essas crianças mostraram plasticidade neural, ou seja, ocorreu modificação do funcionamento cerebral que passou da percepção universal pós-nascimento para uma percepção especializada, sensível apenas aos padrões daquela língua. De 12 a 18 meses, a criança conseguia articular a maioria das vogais e consoantes, e até algumas palavras corretas, como mamã, papai e algumas outras palavras frequentes. São cada vez mais frequentes ecolalias, ou seja, repetições daquilo que está sendo ouvido, imitação da entonação, porém com conteúdo incompreensível. Até os 2 anos, 65% da produção se torna compreensível para a pessoa cuidadora. Um estudo recente, utilizando técnica de EEG com potenciais relacionados ao evento pré, demonstrou que bebês com 7,5 meses mostraram sensibilidade fonológica da língua materna. Na figura A, temos um bebê usando a toca de EEG e escutando uma fala. Na figura B, temos sinal neural captado de um conjunto dos elétrodos após a criança ouvir uma frase em língua nativa, que é representada na curva vermelha, e uma frase na língua não nativa, que é representada pela curva azul. Podemos ver que o sinal na curva vermelha mostra um pico e depois uma acentuada deflexão diferente da curva azul. Esse padrão é similar àquele encontrado em adultos e é considerado um índice neural de discriminação fonética. Ademais, nos gráficos da figura C, podemos ver como em bebês de 7,5 meses de idade, a resposta cerebral aos contrastes da língua materna se correlaciona com o desenvolvimento da linguagem, concretamente com o número de palavras faladas aos 14 e aos 30 meses de vida.
Em crianças que mostraram um aumento na resposta neural aos 7,5 meses de idade, mostraram melhor proficiência em linguagem do que as crianças com uma resposta neural baixa. Sua produção de palavras e complexidade das frases foi melhor aos 24 meses de idade do que em crianças com baixa resposta neural. Em relação ao sistema lexical, podemos observar os seguintes marcos. Primeiro, as palavras devem aparecer entre 10 a 15 meses de idade. Criança articula 50 palavras por volta dos 18 meses e cerca de 100 palavras entre 20 e 21 meses. 14.000 palavras já são articuladas posteriormente aos 6 anos. Assim como na aprendizagem fonológica, os bebês utilizam procedimentos estatísticos de aprendizagem, monitorando a probabilidade de que os sons aparecem juntos e dessa forma segmentando o fluxo contínuo da fala em palavras separadas. Com o armazenamento dessas sequências, começa-se forma o léxico mental de sons da fala, conhecido como memória fonológica, que por sua vez fortalece os recursos para processar novas palavras e aumentar mais ainda o léxico mental. A ação que os adultos fazem dos objetos parece facilitar o desenvolvimento lexical, sendo que inicialmente uma palavra pode servir para um conjunto de significados. Holofrases aparecem como precursores de enunciados com múltiplas palavras. Crianças usam entonação e gestos para acompanhar suas produções linguísticas. Mills e colaboradores usaram potenciais relacionados ao evento em crianças com 20 meses de idade para examinar o aprendizado de novas palavras. As crianças ouviram palavras conhecidas, palavras desconhecidas e pseudopalavras, palavras que não existem, mas que eram fonotaticamente legais em inglês. Potenciais relacionados ao evento foram registrados enquanto as crianças eram apresentadas a novos objetos emparelhados com as pseudopalavras. Após o período de aprendizado, os potenciais relacionados ao evento para as pseudopalavras, que foram emparelhados com novos objetos, mostraram-se muito semelhantes aos de palavras previamente conhecidas. Isso sugere que novas palavras podem ser codificadas nas mesmas regiões neurais que as palavras aprendidas anteriormente. Da autoria do mesmo grupo, vem ainda um outro estudo muito interessante. Nele, os autores compararam os potenciais relacionados ao evento durante a escuta das palavras familiares que foram pronunciadas corretamente e aquelas que foram pronunciadas incorretamente. Também tiveram algumas palavras que não existiam, ou seja, que eram pseudopalavras. O resultado pode ser observado na figura em cima. Na idade mais precoce, testada, que era aos 14 meses,
Um componente do potencial relacionado ao evento negativo, chamado de N200 a N400, distinguiu palavras sem sentido conhecido versus palavras diferentes. Então, em inglês, uma palavra bear versus uma palavra Kobe, que não existe. Então, sinal neural foi capaz de diferenciar essas duas palavras, mas esse sinal não foi capaz de diferenciar palavras conhecidas das palavras sem sentido, mas foneticamente semelhantes. Então, a palavra bear da palavra gear não era capaz de ser percebido pelo sinal neural dessas crianças pequenas. Agora, em crianças com 20 meses de idade, esse mesmo componente do potencial relacionado ao evento distinguiu pronúncias corretas, erros de pronúncias e pseudopalavras, apoiando a ideia de que, ao passo que os bebês crescem, sua capacidade de refinamento fonológico e lexical se aperfeiçoa. Isso mostra que as crianças são resistentes às variações na pronúncia da mesma palavra e, ao mesmo tempo, são sensíveis aos erros de pronúncia. Nesse outro estudo, os sinais neuromagnéticos foram gravados em recém-nascidos, bebês de 6 meses e bebês de 12 meses, que foram colocados na máquina MEG. Vocês podem observar essa máquina na imagem do topo. As crianças ouviam a fala e sinais auditivos não faladas. E a imagem inferior mostra a ativação do cérebro em resposta à fala gravada nas regiões cerebrais auditivas, representada nessa linha superior, e na região motora, linha inferior. Áreas cerebrais auditivas são principalmente concentradas na região de Wernicke, e a parte motora, a produção motora da fala, a gente associa com região de Broca. Nesse estudo, a região motora não mostrou ativação no recém-nascido, quando escutava uma fala gravada, mas foi visto aumento na atividade, que foi sincronizada temporalmente entre as regiões cerebrais auditivas e motoras em bebês de 6 meses e 12 meses. Em resumo, bebês com melhor habilidade de aprendizagem fonética avançam mais rapidamente na direção à linguagem, porque as habilidades fonéticas oscilam no padrão fonotático e na aprendizagem das palavras. Então, os estudos mostram que, ao mesmo tempo que uma palavra é aprendida pela criança, o espaço lexical fica mais cheio e pressiona ou se torna a pressionar a criança a prestar mais atenção nas unidades fonéticas que distinguem uma palavra das outras. Agora vamos abordar brevemente estudos sobre sistema morfossintático e expansão gramatical que observamos aos 24 meses. Nessa idade, a criança usa frases curtas, com apenas 2 ou 3 palavras. A criança pode falar, por exemplo, quer água. Agora, de 2 a 4 anos, nós percebemos uma expansão tremenda na construção frasal e no uso da gramática. Como essa habilidade se desenvolve? Existe um debate nas ciências sobre se estamos predispostos a termos uma gramática universal. Em outras palavras, será que é genético e é esse fator que determinaria que a maioria das línguas usa uma estrutura gramatical muito similar? Ou será que é uma influência do meio no desenvolvimento linguístico? O meio gramatical teria um papel crucial no desenvolvimento das crianças, que ouvem frases mais frequentes e mais complexas, e justamente os bebês de um ambiente linguístico mais ricos mostram um desenvolvimento morfossintático mais precoce.
Para compreender uma frase, a criança deve ter habilidades fonológicas extraordinárias que permitem a segmentação do sinal da fala em palavras e a capacidade de extrair o significado das palavras. Além disso, a relação entre as palavras que compõem essa frase, entre um sujeito, seu verbo e seu objeto que a acompanha, deve ser decifrada para que se chegue a um entendimento completo da frase. A linguagem humana é baseada na capacidade de processar sequências e estruturas hierárquicas, e essa habilidade requer um funcionamento de memória fonológica avançado. Esse suporte de outras funções cognitivas possibilita com que a criança, que inicialmente aprende regras de ordem simples de palavras, como agente, ação e objeto, passa gradualmente a organizar seu conhecimento para conceitos mais abstratos da sua língua. Mas parece que as crianças entendem certos tipos de enunciado mesmo antes de serem capazes de produzir eles. Vamos observar um exemplo e vamos pensar com que idade uma criança seria capaz de compreender essa frase. A frase em questão é: o elefante está empurrando a menina. A criança é capaz de compreender, mas não de produzir, essa frase aos mais ou menos 2 ou 3 anos. Ela é capaz de identificar violações semânticas. Por exemplo, ela não escolheria como resposta a figura onde o elefante está empurrando a árvore. Essa seria facilmente identificada como resposta errada. Já as violações sintáticas são um desafio maior para essas crianças nessa faixa etária. Portanto, a imagem onde a menina empurra o elefante poderia ser confundida como uma resposta correta. Muitos estudos que utilizam potenciais evocados para investigar o processamento de sentenças em adultos mostraram que os subsistemas semântico e sintático respondem em regiões cerebrais e momentos temporais diferentes. Nesses estudos são comparadas as respostas cerebrais às sentenças corretas e às sentenças que violam expectativas sintáticas ou semânticas. Por exemplo, violação semântica seria: a mulher estava amamentando seu desenho. E de violação sintática podemos dar um exemplo como: a mulher estava amamentou seu bebê. Por exemplo, uma onda pré-negativa ocorrendo entre 250 e 500 milissegundos, com pico em torno de 400 milissegundos, referida como N400, é eliciada para palavras semanticamente anômalas em frases. Já uma onda positiva tardia, com pico em 600 milissegundos, e que é maior em áreas parietais, conhecida como P600, é eliciada em resposta às frases sintaticamente erradas. E uma onda negativa sobre sítio mais frontal do cérebro, que ocorre entre 300 e 500 milissegundos, conhecida como negatividade anterior tardia, LAN, é eliciada em resposta a violações sintáticas e morfológicas. Esse padrão encontrado em adultos mostra respostas neurais que se originam em áreas cerebrais relativamente específicas ou focais, ao passo que em crianças essas respostas podem estar mais dispersas no cérebro. Embora os componentes encontrados estão presentes já próximo ao segundo ano de vida, um padrão similar ao dos adultos só é encontrado entre 7 e 13 anos de idade. Nesse quebra-cabeça do desenvolvimento da linguagem, parece que algo está faltando. O mapeamento estatístico feito pelo bebê, será que poderia ser suficiente para dar conta de aprendizagem inicial da linguagem em sua complexidade? Sabemos que a linguagem não se desenvolve sem a atuação do ambiente. E existem alguns transtornos, como o transtorno de espectro autista, no qual as pessoas são capazes de aprender padrões linguísticos, mesmo assim apresentam deficiências graves na produção e compreensão da linguagem. O que será que falta?
Provavelmente é o aspecto social da linguagem. Então, a linguagem em si é um ato de comunicação, de ligação social. Esse aspecto tem sido amplamente investigado nos últimos anos. As pesquisas mostram que crianças estão cognitivamente prontas para uma intencionalidade comunicativa aproximadamente aos 8 meses de idade. E mesmo antes, a intencionalidade comunicativa está presente na interação não verbal. Podemos observar a intencionalidade nos comportamentos de espera pela interação, persistência e desenvolvimento de um plano alternativo. Desde muito cedo, os bebês respondem às chamadas para a interação, sendo elas vocalização do seu nome ou outros estímulos, e ao mesmo tempo, eles procuram iniciar a interação, frequentemente até com um objeto não animado como um bichinho de pelúcia. A necessidade da interação social na aquisição de linguagem é demonstrada por experimentos de aprendizagem de línguas estrangeiras. O grupo da Patrícia Kuhl ofereceu aos bebês de 9 meses que experimentassem 12 sessões de mandarim, por meio de, em uma condição, interação natural com um falante de chinês, que é a imagem à esquerda, ou por meio de informações linguísticas idênticas, mas fornecidas pela televisão, que é a imagem à direita, ou ainda por uma fita de áudio, que não está sendo mostrada na imagem. Na figura B, podemos ver que a interação natural resultou na aprendizagem significativa dos fonemas do mandarim, quando comparada com um grupo de controle que participou da interação usando o inglês, à esquerda. Nenhum aprendizado ocorreu na televisão ou em apresentações gravadas em áudio, que é a figura do meio. Os dados de bebês chineses e americanos de mesma idade que aprenderam suas línguas nativas são mostrados para comparação no gráfico à direita. Como outro exemplo da importância do ambiente no desenvolvimento da linguagem, podemos investigar a intencionalidade comunicativa em ambiente ou ambientes comunicativos empobrecidos em classes sociais baixas. Há evidências crescentes de que crianças criadas em famílias com nível socioeconômico NS mais baixo apresentam déficit na linguagem, medida tanto comportamentalmente quanto em estudos de imagem neural. E em um desses estudos, um dos primeiros estudos com crianças de 5 anos, combinados com medidas comportamentais e medidas de ressonância magnética funcional, pesquisadores examinaram as associações entre pontuações nos testes padronizados, cognição social, inteligência, nível social e atividade cerebral medida por ressonância magnética funcional. Essa ativação foi medida em crianças de 5 anos, quando essas trabalhavam em uma tarefa de rima. Os resultados mostraram correlação entre nível socioeconômico, desempenho de linguagem e o grau de especialização hemisférica na área de Broca, conforme medido pela ativação de ressonância magnética. Esperado é que essa ativação seja maior no hemisfério esquerdo e menor no hemisfério direito, como podemos observar na figura em cima. Em outras palavras, o que podemos observar no gráfico à direita? Uma maior assimetria, o que seria esperado, foi correlacionada com maior nível socioeconômico. O que na prática podemos observar que as crianças de baixo nível socioeconômico vivem num ambiente onde falta comunicação narrativa do tipo como você ficou hoje ou como você fez isso, e predomina uma comunicação mais objetiva do tipo coma, durma, fique quieto. Ambiente linguístico pobre terá efeitos duradouros no desenvolvimento dessas crianças. Em resumo, os resultados sugerem que a linguagem da criança, sua complexidade e diversidade, é o fator que afeta o desenvolvimento do cérebro nas áreas de linguagem. Não é o nível socioeconômico em si.
A implicação é que os cérebros das crianças dependem literalmente da informação para o seu desenvolvimento. Embora esses resultados sejam correlacionais, acredita-se que há uma conexão entre a experiência com linguagem e o desenvolvimento do cérebro que potencialmente virá mais à tona. E essa relação ela deve ser causal. É que precisamos de mais pesquisas, como essa população específica, esses bebês lindos, que vai trazer mais evidências claras. O conhecimento da linguagem infantil agora tem se beneficiado das informações obtidas por experimentos que examinam, por exemplo, ativação elétrica, como EEG, MEG, fMRI e tecnologias do NIRS. Todas essas técnicas são seguras, não invasivas e comprovadamente viáveis. Para finalizarmos a aula, é importante ressaltar que as dificuldades no desenvolvimento da linguagem precisam ser levar ao sério e ser cuidadas. As crianças precisam ser cuidadas, caso elas não tenham um desenvolvimento esperado. Pesquisas mostram que dificuldades na linguagem aos 3 anos aumentam o risco de transtornos de conduta aos 5 anos e vice-versa. Também as crianças que têm alguma dificuldade na linguagem podem ter maior problemas de regulação do comportamento e socialização. Os problemas de conduta tendem a diminuir as possibilidades de aprendizagem da linguagem na escola. E as crianças que mostram atraso na linguagem frequentemente chegam na fase de alfabetização e experienciam baixos resultados também na leitura e escrita. Então, o que devemos fazer? Bom, precisamos conversar, ler, dar o modelo certo, expor a criança a diferentes situações e diferentes usos da linguagem. Enfim, precisamos oferecer um ambiente rico e linguisticamente desafiador.